Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida aonde quer que você esteja. Entra no ar mais um informativo do Celebra Nações 2016. Hoje aqui conosco, em nosso informativo Celebra Nações, a irmã Regiane, que vai nos ajudar com algumas questões. A paz do Senhor, irmã Regiane. A paz do Senhor, irmão Alexandre, e a paz do Senhor a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Que maravilha! Agora nós vamos começar a nossa entrevista e vamos falar de missões, né? Quando falamos em ganhar almas, nós entendemos que o coração de Deus é um coração missionário? Irmão Alexandre, podemos entender que sim, que o coração de Deus é um coração missionário, sim. Quando eu olho para dentro da palavra do Senhor, nós podemos ver que o Senhor ele entregou o seu Filho amado Jesus, esse plano missionário. Eu posso dizer que é um plano missionário. Ele doou o seu único Filho por amor a essa humanidade. Então nós entendemos que o coração de Deus sim é um coração missionário. E Ele deixou esse legado para nós aqui na Terra, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, com certeza. E quem crê e for batizado será salvo, Com certeza. né? Que bênção. A Igreja Deus e Amor é uma das igrejas que mais investem em missões e enviam missionário no globo terrestre. Baseando-se nessa informação, quais são os requisitos básicos para uma pessoa que está em casa, é membro da igreja, ser um missionário, ser enviado ao campo missionário? Eu entendo que o primeiro requisito é a disponibilidade. Você tem que querer. A pessoa que nos acompanha, você tem que se doar e entender o chamado de Deus. A partir do momento que a pessoa se disponibiliza a cumprir o ID do Senhor, Ele trabalha, se encarrega de fazer o complemento da obra. Entendi. E é necessário, então, uma renúncia, né? Uma renúncia muito grande, né? Eu entendo, assim, Alexandre, que missões é uma renúncia. A partir do momento que você se coloca, disponibiliza naquele ID, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu vejo que haverá muitas renúncias. Sim. E tem que ter renúncias. Para você chegar a evangelizar, fazer o ID do Senhor, é necessário renúncias. Às vezes as pessoas estão em casa e imaginam que para ser um missionário tem que entrar no avião, tem que ter o seu passaporte. É necessário realmente isso ou a gente pode fazer missões em todos os lugares? Não, eu entendo que a missão começa dentro de casa, familiares, vizinhos, trabalho, escola. A partir do momento que você se disponibiliza e você sente esse chamado e você começa a proclamar o nome do Senhor, proclamar que Ele é o Salvador da humanidade, que Ele pode salvar, Ele tem esse poder e que através de você, através de mim, de todos nós podemos sim falar das grandezas do Senhor. Claro que tem pessoas que falam, eu quero fazer missões, eu quero ir para a Europa. Missões começam aqui, dentro da nossa casa. A partir do momento que você atravessa a rua, dentro do metrô, no hospital, já é um missionário. O que nós precisamos é nos disponibilizar e fazer que nem Jeremias. Senhor, mas eu não sei falar. Abra a tua boca, eu encherei as palavras. Para você ver que quem faz não é a gente só empresta o corpo para o Espírito Santo usar a gente, né? Alexandre. E por falar em missões, relate agora como foi que começou, quando foi esse início do seu chamado na obra missionária da Igreja Deus e Amor? Na realidade, eu nasci no berço evangélico. Eu louvo a Deus, hoje eu tenho 38 anos, eu louvo a Deus porque eu nasci no berço. Minha mãe é evangélica há mais de 45 anos, então eu fui crescendo, acompanhando os trabalhos da igreja. E chegou um momento, nos meus 18 anos, após eu me batizar, eu comecei a ter revelações, eu tinha esse desejo. Porém, faltava a minha disponibilidade, faltava eu me doar, eu fazer renúncias. Eu estava na igreja, mas eu não queria aquele momento, eu queria a mocidade, desfrutar. Às vezes Deus usava pessoas dizendo, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida, eu vejo você viajando de um lado para o outro, mas eu não estava entendendo o chamado do Senhor. Porque eu sempre falo, nós precisamos entender o chamado do Senhor. E assim, eu comecei a dizer não às coisas do Senhor e passei por momentos difíceis, momentos assim que foram angustiantes na minha vida,
por eu negligenciar e dizer não à obra do Senhor. Então, eu digo que eu passei pelo vale da sombra da morte, foi muito difícil. Meu Deus. Então, com 25 anos mais ou menos, foi quando eu acordei. Eu acordei e era um momento muito difícil, ou eu acordava, ou eu acho que não tinha mais solução para o meu problema. Chegou um momento de eu ir para os hospitais, os médicos não achavam a minha enfermidade, e eu comecei a entender que era o chamado do Senhor. Que aquele era o momento de eu despertar e falar, Senhor, eu vou onde o Senhor me mandar. Foi naquele momento de um desespero, de eu olhar para dentro da minha vida e eu falava, eu acho que não tem mais jeito. As pessoas olhavam para mim e diziam, Regiane, o que acontece com você? Olha a sua vida como está. Então, assim, naquele momento, mais ou menos com 25 anos de idade, eu que acordei. Despertou. Eu estava na igreja, eu vivia assim praticamente todos os dias na igreja, mas não havia entendido ainda o chamado do Senhor. Então foi necessário a cordinha do Senhor ali, né, lançar para que eu me despertasse. O anzol de Jeová me alcançou. Aquele famoso versículo, desperta, ó tu que dormes, né? E eu dormia. Eu estava vivendo uma vida assim de... Eu queria mesmo assim ir para a igreja, eu não tinha aquele compromisso. Eu achava que as coisas de Deus eram assim, você tinha que ir para a igreja, tudo sentar no banco, cruzar os braços e lá fora uma alma está aparecendo. Às vezes Deus colocava pessoas no meu caminho para me falar, contar experiências, jovens mesmo precisando de ajuda. E eu tinha aquela vergonha. E então, a partir desse momento que eu passei por um processo, houve um despertamento na minha vida. Houve aquele despertamento, aquela chama ardeu no meu coração e eu vi que era o momento de eu me despertar. Então foi mais ou menos com 25 anos de idade que eu comecei a me despertar. E quando você olha para a igreja hoje, a impressão que dá é que muitos jovens, muitos senhores, muitas pessoas ainda dormem na questão de ser um missionário, né? Acho que já é hora das pessoas despertarem e vir para esse celebra aqui, ter essa chama acesa, né? Com certeza, irmão Alexandre. Eu sempre falo, quando eu encontro com jovens, esse é meu conselho. Aproveita. Eu posso falar do nosso ministério, nossa igreja. É uma igreja que dá muitas oportunidades, né? Então, assim, nós temos que aproveitar o momento. No momento, essa chamada que o Senhor faz, esse momento, né? Não importa a raça, não importa a idade, é o momento da igreja despertar. Sim, é o momento da igreja despertar esse avivamento, essa chama arder realmente. E eu vejo que tem muitos jovens em nosso meio que às vezes está ali, tem oportunidade, né? Tem tudo para fazer, florescer a cada dia, crescer na graça, crescer no conhecimento, poder ser realmente um evangelista, um missionário da última hora, e às vezes estão dormindo, sentados, acomodados, cocheando entre dois pensamentos, né? Então, e está entre a janela, né? Tá que nem o Eutico, né? Estava na janela, não sabia se entrava, se saía, curtia, acabou caindo. Então, nós podemos ver que, assim, é uma igreja que dá oportunidades, e eu louvo a Deus porque eu tive essa oportunidade e eu sempre aconselho os jovens, né? Aproveite a oportunidade, esse chamado do Senhor, que vale a pena. Regiane, sabemos que você viajou para Portugal e para alguns outros países. Eu queria que você relatasse qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessas viagens missionárias que você fez. Uma das dificuldades que eu encontrei nessa minha primeira viagem missionária estava muito frio, estava 0 grau abaixo de zero, lá em Lisboa. E quando eu cheguei lá em Lisboa, quando eu fui buscar minhas 2 malas, eu tive a notícia e a infelicidade que a minha mala tinha sido extraviada. Então, assim, já começou a bater um desespero no meu coração, porque eu vi, quando eu desci do aeroporto, aquela neve para todo lado, e eu estava apenas com um casaco. Então, uma das primeiras dificuldades foi que eu fiquei 2 dias no país, eu fiquei praticamente com a roupa do corpo, então, assim, foi uma dificuldade muito grande. Naquele momento, bateu um desespero no meu coração, mas quando eu cheguei no hotel, que eu fui orar ao Senhor, aí o próprio Deus começou a acalmar meu coração e dizia, eu estou contigo, essa é a missão.
Então não é fácil, às vezes as pessoas falam, ah, missionário vai para um país, evangelista, mas tem dificuldades, nós temos dificuldades, e isso para mim foi uma das primeiras dificuldades, fora das demais que eu encontrei, mas depois de 2 dias, graças a Deus, eu encontrei a mala, mas eu aprendi que Deus estava provando a minha fé. Legal. Porque quando eu recebi a notícia, vi aquele desespero no meu coração, tipo, ai, querer voltar, sabe, meu Deus, como se tivesse caído a ficha. Eu estou sozinha, estou no país, estou sem roupa, né, minhas roupas de frio, mas graças a Deus foram 2 dias que Deus preparou, assim, uma irmã para me ajudar, e nesses 2 dias Deus salvou 5 almas, Meu então foi Deus. assim, Deus provando a minha fé. E a gente percebe Então, que Deus, ele cuida, né? Ele, quando o trabalho ganha a alma, ele cuida da gente, independente da situação, né? exatamente, eu percebi o cuidado do Senhor. Então, assim, nesses 2 dias eu estava com a minha blusa, meu casaquinho verde, eu lembro que era o casaco verde que eu gostava muito. E nesses 2 dias, para a honra e a glória do Senhor, Deus salvou. Eu lembro que tinha uma jovem lá que caiu endemoniada no dia que a gente pregou, aquele demônio, para a honra e a glória do Senhor, na hora que a gente fez o apelo, ela reconciliou-se com o Senhor, ajoelhada, então isso foi gratificante. Valeu os 2 dias que eu perdi minha Valeu, mala. né? Glória a Deus. Que maravilha, que bênção. Agora, por falar em experiências, essa é uma experiência, claro, que de início foi frustrante, mas depois foi, para a glória de Deus, uma bênção, uma provisão de Deus, Verdade. né? Você teve alguma experiência marcante que você falou, meu Deus, olha que tremendo, você viu a mão de Deus agindo assim por você, ou no Brasil, ou fora do Brasil? Sim, irmão Alexandre, eu tive uma experiência muito grande com o Senhor. Foi logo quando eu contei aqui para vocês que eu não estava entendendo o chamado de Deus, né? Estava na igreja, dormindo. Nesse mesmo período, eu passei por um processo que eu estava vindo da igreja, era por volta das 23 horas, e eu parei o carro, tá vendo? Minha mãe e uma irmã para descer. Quando eu parei o carro, eu vi 3 rapazes se aproximar do carro. Mas foi uma coisa tão rápida assim, que quando eu me dei por si, o revólver já estava na minha cabeça, o outro pegou a minha mãe, e eu só me recordo disso, e eu me lembro, após isso, eu estava no meio da via, da rodovia, aquele elemento, eu lembro que quando ele chegou até mim, abriu a porta do carro, ele pediu para mim dinheiro. Eu disse, eu não tenho dinheiro. Aí ele colocou a arma na minha cabeça e começou a bater desse lado. Aí isso eu recordo. E depois eu não recordo mais, porque quando eu voltei em si, eu estava sentada, eu acredito que ele me jogou, eu não lembro se eu caí. Então foi assim uma experiência muito grande que eu tive com o Senhor. Livramento, Porque né? foi um grande livramento e quando eu cheguei em casa, naquele momento não tinha uma alma viva para nos socorrer. Eu e minha mãe tivemos que correr uns 3 quilômetros para chegar até a minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, o meu pai olhou para mim, para minha mãe e disse, olha, Deus não está na tua vida. Vocês estão vindo da igreja. Vocês tinham que ter levantado as mãos, expulsado o demônio, e Deus tinha que dar um livramento, mas às vezes a gente não entende os processos, né? Então essa foi uma experiência muito assim que marcou a minha vida. E aí levaram o carro, levaram documentos, eu estava uma prova muito grande, desempregada. Eu já tinha meu passaporte naquela época, Olha só. que é uma dica, fica uma dica ao internauta. Tem que preparar, você tem que preparar, na verdade, Alexandre? Com certeza. Se Deus falou que você vai, como você vai se você não tem o passaporte? Não é verdade? Então, nessa época, eu já tinha tirado meu passaporte, eu já estava preparada, assim. Mesmo não entendendo ainda o chamado de Deus, eu já tinha meu passaporte. Eu ainda estava cocheando, né? Então, eu tirei todos os meus documentos, tinha carta, tudo. E nesse dia, quando eu cheguei em casa, desesperada, eu falei pro meu pai, pai, levaram o carro, roubaram tudo. Aí meu pai olhou pra minha cara e disse, olha, Deus não está na tua vida. Aí fomos para a delegacia, e quando eu voltei da delegacia, era quase 5 horas da manhã, e eu entrei em particular com o Senhor. Eu falei, Senhor, se realmente, eu me lembro dessas palavras, se realmente o Senhor tem uma obra a concretizar na minha vida, tem um chamado mesmo, eu quero que o Senhor devolva o meu passaporte. Eu fiz foi como se fosse aquela prova de fogo com o Senhor. Eu quero ver se é isso mesmo que Deus tem na minha vida. E levaram o RG, o CPF, levaram tudo. Nossa. E nesse dia, quando eu cheguei, estava muito angustiado, o carro, faltava uma semana para terminar o seguro. E eu entrei no quarto e eu comecei a orar. Aí passou uma semana, os policiais ligaram, encontraram o carro num local de desova, o carro estava intacto.
Não mexeram. Só que, não mexeram. Só que minha preocupação não era o carro. Minha preocupação eram meus documentos. Carteira profissional, tinha tudo, né? Que eu estava vindo do culto que eu levava para a igreja para orar, eu tinha aquela fé, né? Então, nesse dia, aí os policiais me chamaram, a gente foi encontrar o carro, mas na minha mente, depois de uma semana, eu ia encontrar meus documentos. Então, quando eu cheguei no local, peguei juntamente com meu pai, eu não encontrei os documentos, claro, né? Então, assim, eu fiquei meio angustiada. E continuei, Senhor, fala comigo, uma semana. E passando mais 3 dias, nós recebemos uma ligação de um pastor de outro ministério querendo falar comigo. E quem atende o telefone, Alexandre? O meu pai. O meu pai atendeu o telefone e o pastor disse, olha, eu quero falar com a Regiane. Aí meu pai disse, olha, ela está na igreja, né? Então, aí quando meu pai falou que eu estava na igreja, o pastor do outro lado da linha falou, olha, Deus é na vida da sua filha. Porque eu sou de outro ministério, vocês são da Igreja Pentecostal Deus é Amor, né? Ele sabia porque tinha bastante documentos da igreja no carro, né? E ele pegou e falou assim, e a bolsa da sua filha faz mais de uma semana que está na igreja. Nossa. Então, aquilo para mim foi algo assim maravilhoso, porque Deus provou para o meu pai que quem trabalha é ele, quem faz é ele. E o meu pai precisou ouvir do pastor de outro ministério que Deus era na nossa vida. Então, quando meu pai escutou aquilo, meu pai ficou maravilhado. Então, a minha bolsa ficou uma semana. Eu acredito que aqueles elementos pegaram a minha bolsa, reviraram, viram que era a bolsa de uma moça evangélica. A primeira igreja que eles viram, deixaram a bolsa. Deixaram a bolsa. Então, isso para mim foi bem marcante. E eu tive, assim, aquela prova realmente que Deus estava comigo. E era o momento, era o chamado de Deus na minha vida. Então, assim, foi naquele momento mesmo, né, eu fiquei muito feliz. Aí meu pai foi até conosco, até a igreja, nós pegamos o documento tudo de volta, para a honra e glória do Senhor. Carro e documentos, né? Carro e documento. Então, Deus foi assim, uma experiência marcante, que me marcou muito, porque hoje em dia é difícil, você é assaltado, é difícil as pessoas devolverem os seus documentos, né? Tem pessoas que hoje ainda é tão grande a violência, né, que tem pessoas que nem voltam para casa mais, né? Não volta. Então, naquele dia mesmo, eu louvei ao Senhor, mesmo que eu estava meio triste, angustiada, desempregada, levaram tudo, o carro, mas eu louvei o Senhor porque podia ter sido pior. Tá vendo só, internauta, como que Deus faz? Ele opera milagres, Deus ele faz o impossível acontecer quando a gente tem fé e acredita no chamado que Ele tem para a nossa vida. A irmã Regiane é prova viva das maravilhas e do mover da mão de Deus. Então agora ela vai deixar um recado todo especial para você, um convite, um chamado, para que você esteja conosco aqui no Celebra Nações, dia 2 de janeiro, a partir das 8 horas da manhã. Pois é, internauta, eu já quero, mais uma vez, já argumentar também o convite do nosso irmão Alexandre. Realmente, nós estamos na expectativa, vai ser um dia marcante, notório. Assim como o dia 6 de junho foi lindo, maravilhoso, Foi marcante. Eu tenho certeza que esse dia 2 de janeiro será mais uma vez marcante. E eu quero convidar você. Deus proporcionou essa data, Alexandre? Sim, claro. O pessoal tudo de férias, está em casa, com a família. Melhor data é impossível, né? Não, realmente, não tem. Então você, amado internauta, você está convidado, mas não venha só. Você não pode vir só. Traga sua família, traga os amigos, vizinhos, familiares e venha prestigiar esse culto lindo, maravilhoso. Temos várias novidades para você. E você que tem esse chamado, você tem essa vontade, venha esse dia, faça um propósito com o Senhor, que eu tenho certeza que esse é o momento, esse é o seu chamado. Mas, Alexandre, essa é a nossa missão. Com certeza. De levar a palavra do Senhor, perto da tua casa, dentro do seu trabalho, onde você estiver. Atenda o chamado do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E vamos fazer missões. Anote aí o endereço, você coloca no seu GPS, você põe no Waze, você coloca, você acha fácil, entra no Google aí e você acha a Avenida do Estado, 4568, aqui na Baixada do Glicério, bem no centro de São Paulo. Para quem vem da Zona Sul é fácil, para quem vem da Zona Leste é fácil, está bem no centro. Você vem de metrô, você vê o cartão postal aqui do centro de São Paulo. Então você não pode perder. A nossa irmã Regiane já te fez o convite, então nós te aguardamos aqui. E por falar em irmã Regiane, ela vai estar fazendo a abertura do Celebra Nações. É verdade? Pois é, amado ouvinte. Então vocês anotem aí o horário.
Não pode chegar às 11 horas da manhã, né, Alexandre? Já perdeu a bênção, Você né? tem que chegar cedo, vai começar às 9 horas em ponto. Então, não é 10 horas da manhã. Né? Esteja aqui, nós estaremos aqui apoiando na abertura também. Então, você está convidado, convidada para estar nesse dia, 2 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã. Né? Como o nosso irmão Alexandre disse, né? Hoje tem vários meios, né, de Né? chegar aqui, não é por falta de, né, de recursos. Temos recursos, GPS, temos tudo. Então, mas eu não conheço, é muito fácil. Eu vou novamente, tá, irmão Não, Alexandre, fica, é bom passar que grava, aqui né? para você não esquecer. Esse endereço, Avenida do Estado, número 4.568, na Baixada do Glicério, no coração de São Paulo. Você é o nosso convidado. Esteja aqui em nome de Jesus. Que Deus Que abençoe. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a Amém. igreja.